Fala pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo super especial. Eu sou o Marcelo Espanha, esse é o Esporte SA. A gente continua nesse bate-papo sobre esporte, sobre histórias de vida e também sobre gestão no esporte, que não é um assunto muito fácil, pelo contrário. E hoje eu tenho um convidado aqui que é uma miscelânea de tudo isso. Tem história no esporte, ali dentro do âmbito esportivo, mas muita história também fora das quatro linhas, como a gente gosta de dizer. Dá uma olhadinha quem é o nosso convidado de hoje aí. Arriscou e fez o ace! Ponto que leva o time de Suzano para a final no Campeonato Paulista, final de jogo. Ricardo Navarro, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Agradeço demais. Ricardo, a gente tem algumas pautas importantíssimas para falar com você, mas você falou como era novinho. Para a galera mais nova, não tinha podcast, não tinha internet, né? Eu sei que você sempre responde isso. Eu fui dar uma fuçada, uma boa estudada aqui para te entrevistar. O que tem de matéria recente, inclusive, sobre a história do Suzano é impressionante, né? Passa o tempo, entra ano, sai ano, e ainda continuam falando do Suzano, para você que é mais novinho e não lembra. Marcou época no vôlei nacional. 15 anos você teve lá? 15 anos. 9 estaduais, 3 títulos nacionais, muitas outras participações. 2 sul-americanos, 4 Gala, e aí vai. O que aconteceu que deu tão certo, a liga foi tão grande ali e tão duradoura num Brasil, a gente vai falar muito disso aqui, que os projetos não são duradouros. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E no caso de Suzano, era pouca gente se intrometia no projeto, muito pouca gente. A gente tinha mais ou menos como funciona aqui em São José. Existe um regulamento, uma lei a ser cumprida. Você apresenta um plano de trabalho, esse plano de trabalho tem que ser cumprido, e tem muito pouca gente para opinar, para falar, cada um faz a sua parte, né? Em Suzano era desse jeito também, trabalhava muito assim, não tinha. O supervisor era da área, o diretor era da área, então a gente não tinha muito problema para resolver, porque eram pessoas que tinham conhecimento de causa. Um time estava indo bem numa fase, quando chegava numa outra fase de competição, o time não começava bem, era normal, porque a gente estava começando outro ciclo. Então eram pessoas que eram da área. E é duro de explicar isso, porque você joga um estadual sem os jogadores de seleção. Aí, quando chega na fase final, entram os jogadores de seleção treinados pela seleção numa fase horrível, péssimo fisicamente, taticamente, tudo que pode ser ruim para um time é o que você vai jogar na fase semifinal e final do campeonato estadual. Só que é um time forte, porque são jogadores de seleção, então você tem 2, 3 dias para entrosar ali, fazer o básico e jogar, beleza. Aí começa a Superliga, que é desde um trabalho do começo, então você tem um ciclo, esse início não é bom. Realmente, quando você tem jogador de seleção, começa fisicamente mal, taticamente, tecnicamente, muita coisa para se acertar. E Suzano trabalhava lá, a gente sabia muito isso, tinha muita noção desse ciclo de treinamento. E quem cuidava, a gestão do time, era muitas pessoas que eram da área, isso é fundamental ser da área, esportiva principalmente, e diretamente ao prefeito. Mas assim, era uma época do vôlei que o vôlei não era esse vôlei de hoje, né? Essa segunda paixão do brasileiro estava começando, não era consolidado como hoje, essa paixão do brasileiro. Os títulos tinham mais ídolos, né? A gente tinha Giba, Maurício, Giovanni, Tandy, acho que a febre era até maior. Até antes, né? Que o Renan Montanari. Não, mas comercialmente não era, Comercialmente não. não era Não. carimbado assim como a segunda paixão. Não, o retorno que dava um time de vôlei perto do que dá hoje, não.
Você falou de algumas férias, vou mudar um pouquinho meu roteiro para te perguntar isso. Qual foi o melhor jogador que você treinou? Giovanni. Assim, Ele de não foi, bate-pronto, assim? ele não foi o melhor em lugar nenhum. Assim, jogou em vários clubes, né? Seleção, completava bem, mas em Suzano ele era um destaque muito Por quê? grande. Ele se sentia bem, eu acho. Eu dava bastante liberdade para ele comandar ou fazer as coisas como ele gostava de fazer, ao mesmo tempo ele fazia exatamente como eu queria. Então, a gente se dava muito bem, assim, técnico, jogador. Ele também não dava muito problema. Ele era um cara de treinar normal, não faltava, não tinha problema de atraso. Era um cara que treinava de acordo com o que a gente queria, sabia da necessidade do que precisava treinar, cumpria exatamente o que a gente tinha que fazer, tudo que era determinado a fazer. E Suzano também era um lugar que cumpria no dia. Dia 10 era dia 7 em Suzano. Sempre foi. Eles tinham essa filosofia. Dava trabalho também de você conseguir fazer com que as pessoas entendessem isso, porque não tinha Entendesse o outra. básico. Entendesse o básico é pagar em dia. Esse é o básico, porque é uma profissão, né? Aham. E as pessoas entendem como uma prática esportiva, uma diversão. Eles não estão ali se divertindo, eles estão ali trabalhando, né? E qual atleta mais genial que você O trabalhou? Maurício, levantador. Esse é nunca, esse é fora de série. Ele fazia um garoto sub-20, sub-21 que jogava no adulto, ele cobrava do mesmo jeito de quando cobrava do Marcelo Negrão, a mesma coisa. Exigia o mesmo número de ataque, exigia o mesmo número de acerto, concentração, tempo. Ele gostava do que fazia, é diferente. Ele era um cara que não fazia pelo dinheiro, ele fazia porque ele gostava daquilo que ele fazia. O Marcelinho Elgar tem também. Paixão mesmo, os caras faziam porque gostavam de jogar. Então isso daí faz com que os caras sejam diferentes. Esse papo que ele reinventou a forma dessa segunda bola no vôlei, do levantamento. Maurício, Você é dessa corrente? a mão dele é muito grande, né? Então ele escondia muito o toque. Ele punha a mão para frente e jogava para trás. Ele tinha essa jogada de munheca dele era muito difícil de você perceber, porque o central, você não olha o central, você olha o levantador. Você presta atenção num detalhe dele, no vídeo você presta atenção. Quando ele põe o pé esquerdo, onde é que ele joga? Quando ele põe o pé direito, quando ele joga? Quando ele dá um passo para frente, onde ele joga? Quando ele dá um passo para trás? Quando ele vai num passe B, o que ele faz? Você vê detalhe do levantador e passa para o central. Então o central presta atenção no levantador. O Maurício a gente não prestava atenção nele. A gente marcava o central. Porque se você marcasse o Maurício, ele surpreendia demais. Ele fazia coisas assim fora do normal. Ele tinha uma facilidade muito grande de jogar para trás e para frente. Nem todos são muito bons para frente. Muitos são poucos são bons para frente. Para trás a maioria é bom. O Maurício era tão bom para frente como para trás. Então era muito difícil de marcar. O Bruno é excelente para trás. Com um oposto forte, o Bruno faz chover. Para frente ele tem muita dificuldade. Ele sabe disso, treina a bola para frente e continua com dificuldade. Tem bastante dificuldade de jogar para frente. Hoje, quem que, na sua opinião, é o maior jogador do vôlei brasileiro? O que joga hoje, Que joga, o atual. Bruno. Bruno? O Bruno é um líder. Eu nunca tinha trabalhado com ele, trabalhei com ele em Taubaté. Nossa, o cara é foda. Ele treina, é líder, não gosta de perder, ele cobra todo mundo. É uma coisa que eu me surpreendi, ele sabe da deficiência, não se incomoda de você falar da dificuldade, da deficiência que ele tem. Ele concorda, ele fala: Não, eu tenho mesmo, eu vou treinar essa bola, o que que você achou? Ele perguntava, Ricardo, essa bola aí, o que que você falou? Pra frente tá meio ruim, tá meio baixo, tá meio fora. Ah, vou treinar isso aí. Ele sabe que ele tem essa dificuldade, né? Não é novidade para ninguém e nem para ele. E ele cobrava muitos caras assim no treino, cara que quer acertar toda hora, não quer perder nunca. Eu acho que ele hoje dificilmente a gente vai conseguir ter alguém na seleção brasileira com esse perfil. Ricardo, você tá falando dessa sede do Bruninho de títulos, né? Você no Suzano aí, nesses 15 anos, ganhou mais de 15 títulos. É,
onde que vai esse limite do atleta, assim, de Bruninho foi campeão olímpico já, Hum. você com esse tanto de título, onde que vem essa: "Pô, quero mais, quero Ah, mais, quero mais"? Porque não é todo mundo que tem, né. não, não é. Mas é muito do apoio que você tem, começa por aí, o apoio que você tem, do jeito que você vive, né, como é a sua vida, se tua família está consciente que ela está em segundo plano o tempo todo, porque família é segundo plano o tempo inteiro, se ela está programada para aquilo, se ela se programou para aquilo. Se você tem essa cabeça para trabalhar no dia a dia, você não tem problema. E isso muito pouca gente entende e vive assim. A esposa, os filhos querem você perto o tempo todo, a esposa quer ter vida social, e nesse momento profissional seu não existe isso. Você não tem. A tua família é o vôleibol, é o seu time, é o prazer de estar ali, o dia a dia. Quando você acorda e fala, pô, tem que dar treino, vou lá ver os caras. Legal, agora que você acorda e fala, putz, hoje eu vou ter que dar treino de novo. Aí está na hora de você pensar em fazer outra coisa. Foi o que aconteceu com você na transição? Quando acabou a Olimpíada no jogo com os Estados Unidos, eu tomei uma decisão assim: eu não vou mais ser técnico de vôlei. Eu já não vou mais, eu não quero mais passar pelo que eu passei naquele jogo. Eu não quero mais passar por isso. Então, eu tomei essa decisão. Não, não, não. Aquilo eu não quero passar mais. Eu já tinha passado por um monte de situações e acordava já, putz, ter que dar treino hoje. Nossa, não aguento. Aí eu falei, ai, já deu. Eu acho que o momento, assim, porque eu não vi hora de acordar para ir lá trabalhar, para ir lá dar treino, para ir lá ver, assistir vídeo, falar, ver. A minha vida era fazer isso. Eu tinha prazer enorme. Eu tinha o maior prazer de fazer isso. Aí quando eu não tive mais prazer, aí eu achei que não devia mais continuar como técnico, né? Porque já ia começar a ser criticado, o resultado não ia ser o melhor. Então, eu achei melhor fazer o que eu faço hoje, que eu acordo de manhã já pensando o que eu tenho que fazer, que cor que tem que pintar, que onde que eu vou falar, com que atleta, qual o problema daquele, operou, ficou bom. Hoje eu gosto desse lado de gestão, me preocupar com tudo. Todo mundo reclama o tempo inteiro que eu sou muito chato. O cara é chato pra caramba, puta cara chato, puta cara chato. Mas eu sou um chato que dá resultado, né? Antes de entrar em você gestor, esse lado chato que eu ia te perguntar, só para encerrar sua participação, como treinador, você encerrou no auge, numa Olimpíadas. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que fala em esporte, estar numa Olimpíadas O meu objetivo era esse. Eu tinha é que ir para uma Olimpíada. eu já te perguntei isso, eu lembro desse bate-papo nosso, mas acho que quem tá no podcast merece ouvir também, né. Como é que foi pra você aquela história do hino, quando você estava lá, você ouviu tocando e falou: "Pô, consegui", né? É, eu tinha como objetivo de vida ir para a Olimpíada. Meu objetivo na vida, ir para a Olimpíada. Tinha sido campeão brasileiro, campeão não sei do quê, campeão interclubes, campeão, 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 mas eu achava assim, poxa, tem que ir numa Olimpíada, tem que estar no meio dos melhores, entre os 9.000 melhores do mundo, tá bom, né? Pô, mas 9.000, 9.000, você vai para uma Olimpíada, você vendo todas as modalidades do mundo, do Brasil, de todos os países, você está entre as 9.000 melhores pessoas do mundo, naquilo que você faz. Então eu cheguei numa Olimpíada, eu estava entre os 12 melhores do mundo, não 9.000, já estava entre os 12, né? Então, eu acho que eu preciso provar isso, que tinha nessa condição. E ficou algum sentimento de não ter sido pelo Brasil? Você tem mágoa disso? Não, Não não. mágoa no sentido de, de tristeza, mas de merecimento, de achar que você tinha um Não, eu fui chamado para a seleção brasileira, mas eu agia muito com a emoção. Eu não agia muito com a razão. Daí o cara virou para mim e falou: Olha, vocês vão trabalhar, você vai trabalhar na seleção, vai ser assim, 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 assim. Não, obrigado, eu não quero. Mas não pensei. Falei, não, 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 isso eu não quero. Eu vou ficar estudando mesmo. Acabou, voltei e dane-se. Hoje não faria isso, mas na época eu agia na emoção, não na razão, né? você se arrepende, cara? Não, não, Não? Não? nunca fui diferente. Até hoje, talvez perca algumas oportunidades ou algumas coisas que passaram, foi pelo fato de agir com emoção. Eu me arrependo de agir com emoção, que se eu na época tivesse agido com a razão, teria sido técnico de seleção brasileira. Mas eu não agi com a razão, agi com a emoção.
Ou tem que ser do meu jeito, esse. Não, não. Você vai trabalhar com essa CT, a convocação é feita por aqui. Eles já fizeram de um jeito para mim não aceitar também. Mas eu também não estava muito preocupado, então dane-se. Vai ser desse jeito? Vai, então não quero. Então tá bom. Cara, você falou de emoção e de razão. O gestor tem que ter muita razão, né? É só razão. Mas o Carlito, que é seu amigo, vocês trabalharam juntos, depois a gente vai falar disso de Trabalhei com futebol. ele. Sempre fala também da questão de esporte sem emoção não existe. Não existe, Não não existe. existe. Hoje, como gestor, como é que você equilibra esse cara emocional chato que você falou com o cara que tem que ser frio, tem que ver número, não pode contratar na emoção, Não, não não pode. pode negociar salário na emoção. Não. Então, isso é mais difícil. Eu consegui aprender isso no decorrer do tempo, aí, com cabeçadas e erros. E a maior dificuldade é contratar na emoção. Essa é uma dificuldade. Porque você quer ganhar a qualquer custo, então esse atleta você gosta muito, ele pede um valor, você vai, eu consigo pagar, eu vou, e às vezes você não consegue pagar, não tem ainda o patrocínio. Então isso tem um pouco mais de dificuldade, porque as pessoas que põem a grana querem resultado. Eles não têm noção do que põe pouco ou põe muito. Eles põem grana, querem resultado. Claro. E às vezes não dá o resultado, né? Mas hoje eu consigo controlar bem. Hoje eu tenho um controle melhor, analiso melhor, assim, na hora de contratar. É, Taubaté não tinha muito esse controle, né? Era meio emoção o tempo todo. Muita gente dava palpite, a gente estava até comentando isso. Era palpite para todo lado, era não sei o quê, um quer um, outro quer outro, era uma vaidade enorme e talvez a coisa não tenha funcionado de tanta vaidade. E aqui em São José, graças a Deus, a gente não tem muita vaidade. A gente tem que trabalhar com o pé no chão. Às vezes faz algumas coisas que são fora da realidade, mas são poucas. Então a gente fica deve, acerta, paga depois e tal. Isso acontece muito no esporte, mas dentro da realidade mesmo. A gente trabalha dentro do que é possível se fazer. Isso é a idade que vai te mostrando, né? Mas no passado eu cheguei a empenhorar apartamento. Penhorei meu apartamento. Falei, põe a grana aí, eu vou pagar o cara e se não tiver grana, não arrumar patrocínio, fica com o meu apartamento. E vambora. Os caras, é louco. Isso aí não existe É mais. louco, Isso não é louco. tá nem aí. Ricardo, a gente fala, o episódio de hoje é com o Ricardo Navarras. Primeira coisa que as pessoas falam, o Ricardo do vôlei. É do vôlei. Mas eu acho que pouquíssimas pessoas sabem que você foi também o Ricardo Navarras no futebol, né? Trabalhei no Queria que você futebol. falasse como é que foi isso, uma vida de vôlei, Suzana, aquela história, aí surge no futebol, como é que foi esse choque? Quando eu fui para Venezuela, eu tive o convite do São Caetano, já, para ir para. Foi boa, né, São Caetano? Na época da Casas Bahia lá, era Brastemp, não, era Uhum. uma Cônsul, né? cônsul. Aí me chamaram lá na Casas Bahia, vamos trabalhar com a gente, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu tô com uma possibilidade de ir para a seleção brasileira. Então, sair agora do vôlei para vir para o futebol não é interessante. Eu vou esperar o negócio da seleção. Não, mas tem que vir, senão nós vamos contratar outro. Ficou naquele negócio, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu acabei indo ser convidado lá na CBV para conversar sobre seleção. E como São Caetano foi em julho a conversa. Quando chegou em dezembro, eu fui convidado para a seleção. Ainda era técnico de voleibol. Quando começou a temporada, eles já tinham contratado alguém e eu estava ainda com esse negócio de vai para a seleção, não vai. Aí não deu certo, seleção brasileira. Veio a proposta, o convite para a seleção venezuelana. Aí eles me ligaram novamente. Eu falei, olha, eu vou para a Olimpíada, eu vou tentar ir para a Olimpíada, que eu preciso ir para a Olimpíada. Depois a gente conversa, a gente vê o que dá para fazer, vamos ver. Eu tenho intenção de trabalhar no futebol, gostaria de trabalhar no futebol. Parada. Quando deu o problema na Venezuela, eu já falei, bom, eu vou voltar para o Brasil, vou trabalhar no futebol, vou trabalhar em gestão, eu não vou mais dar treino, tá? Aí eu cheguei no Brasil, 10 dias, o Andrés tinha sido eleito Uhum. presidente do Corinthians, né? Aí me chamou para montar um time de vôlei.
no Corinthians. Imagina você e o Andrés. Aí fui no Corinthians. Aí vamos fazer, vamos, não sei o quê. Aí eu falei, não, não é assim, isso aqui não pode, isso aqui pode, como porcentagem para uma agência. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Com isso tem que pôr grana, não, com isso não põe grana, tem que arrumar. Aí ele falou assim, pô, eu tô vendo que você maneja muito rápido, assim, essas coisas, você tem muita noção. Não quer trabalhar comigo no futebol? Eu falei, eu gostaria de trabalhar no futebol, eu não queria mais continuar no vôlei. Mas fizeram essa proposta para montar o time de vôlei no Corinthians. Aí ele falou, não, Ricardo, eu queria ver se você viesse trabalhar aqui. Aí fui como diretor de esportes terrestres. Eu trabalhava com tudo de que não fosse natação e profissional. Então era base e futsal, essas outras modalidades, Basquete. basquete, tênis. Eu fiquei muito pouco, porque estava tendo a Copa São Paulo de Juniores e o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo. Foi assim, aí me chamaram, o pessoal, assessoria de imprensa, mais um advogado lá, o Regis, né? Ó, Ricardo, nós estamos indo pro Caldense, para Poços de Caldas e tal, vai levar a base do Corinthians, você vai cuidar disso lá. Você vai junto para jogar a segunda divisão do Mineiro. Falei, não, eu falei, nossa, vamos embora, na hora, né? É o que eu queria. Uhum. Aí fomos, subiu o time, e aí eu, no meio lá do campeonato, me ligou o Santo André para vir trabalhar no Santo André. Aí eu saí de lá, vim para o Santo André, foi onde conheci o Carlito. O Carlito veio depois como gestor. Mas aí você teve a passagem no futebol e o amor maior gritou e Não, você aí eu volta pro estava vôlei. no Guará com o Sony. Uhum. Teve um jogo de vôlei uma vez aqui em Pinda e eu estava em Guará com o Neto, o Sony, o Uhum. pessoal que estava transferindo o Guará para a Americana. Sim. Eu fui para a Americana, depois voltei para Guará com eles. Aí eu que fiz a transferência, a confusão que deu aí. Tudo bem. Aí eu vim num jogo de vôlei aqui em Pinda, na segunda divisão. O doutor, dono da Funvic, estava o João, é do técnico. Ô, Ricardo, tá, você não quer vir trabalhar no vôlei, não sei o quê? Ah, como que é? Não, segunda, estamos na Série B, assim, assim, tal, tal. Aí me apresentou lá o que punha de projeto, de verba. Eu falei pro João, João, dá para ir para divisão, dá para ir para a Superliga, tá? Não dá, não dá, se fizer isso, isso. Ah, então, vamos, você quer vir? Eu falei, eu quero. Arrumei um patrocínio rápido ali, na hora, ali, os caras entraram e tal. E foi para a Superliga, o time foi Sim, campeão, me lembro. foi para a Superliga. Aí eu peguei gosto de novo, falei, nossa, né, é legal, e ficou ali na Superliga e tal. Nisso o Júnior entrou para prefeito. Aí me chamou, ó, Ricardo, quero que você venha trabalhar com o time aqui, traga o time para cá, porque lá vai acontecer. Ele tinha noção da política, né, do que ia Uhum. acontecer com aquele Vitor Ardito, Uhum. Que era o prefeito. que entrou para prefeito. Uhum. Eu falei, prefiro vir para Taubaté, é muito melhor, claro, né? Tô louco pra voltar com o vôlei com você, só pra matar essa história do futebol. Como é que foi aquela transição do Guaratinguetá para Americana? Eu lembro de ter feito os protestos, Nossa queimando Senhora, camisa. foi. E qual a sua opinião disso, Ricardo? Agora olhando de fora, né? O time trocar a cidade. Teve habilidade, né? Ele mentiu. Falou que chegaram lá e pediram 600 mil por mês. Mentira, era 60 mil reais por mês para o time ficar em Guará. A estrutura toda era em Guará, tinha o centro de treinamento. Ele mentiu. E o prefeito de Americana também prometeu tudo, milhões. Aí o Sony, judeu, grande, Acreditou. acreditou. Fomos para Americana, ele no primeiro mês, segundo mês, depois começou os problemas, né? Só que o Sony é um cara que tem grana, então não pagava, o Sony bancava, não pagava, o Sony bancava. Para fazer isso, se continuasse em Guará. Ele que bancava o time em Guará, o que ele foi fazer em Americana? Só piorou as coisas. Ficava em hotel, uma confusão, gastamos uma grana. Ele viu que o prefeito não cumpria, não cumpria mesmo. Tanto foi preso, confusão lá. O prefeito foi preso, foi caçado, uma confusão. Aí o Sony voltou para Guará, na época, né? Depois vendeu o Guará, não sei. Sim. A gente tá falando de vôlei, de futebol e a palavrinha que você falou 3 vezes aí, prefeito. Perfeito. É, eu lembro dessa conversa com você também, em alguns bastidores do Taubaté lá. Como que é pra você ter um projeto?
extremamente vencedor, como foi o de Taubaté, né? Ganhou muita Tudo. coisa, ganhou tudo que podia ganhar, é, mas que depende de uma pessoa, de um prefeito. O esporte brasileiro depende, ele tem que querer. Ele tem que querer. Se ele não quiser, não tem jeito. Não vai funcionar. É o esporte brasileiro que funciona assim. A gente não consegue ter uma NBA, um dono que entre uma verba, que tenha uma grana, que tenha valores, patrocínios firmes e fixos, com contratos longos. A gente não tem isso. Mas como que é para um profissional Ah, do vôlei e que gere um monte de outro profissional, outros profissionais, para não ter que penhorar apartamento, depender da vontade política de um prefeito Ele ou de tem. um Aí gestor? quando ele não vai bem, ou ele não ganha a eleição, ou vence o prazo dele, você se decepciona, volta, estaca zero de novo, começa tudo de novo, né? Depende muito do local, depende muito da cidade, né? Eu passei em Suzano, era uma cidade, o vôlei em Suzano não era uma modalidade esportiva, era uma religião. Então é diferente. Não tinha como um prefeito entrar e falar, eu vou acabar com o time de vôlei. Se ele faz isso, ele ganha a eleição ali, na outra ele perdia a eleição. Tanto que aconteceu isso. O esporte, quando ele ganhou a eleição, depois ele se candidatou, não ganhou mais. Ele levou com ele esse ter acabado com o voleibol, que não foi muito bem isso que aconteceu, mas ele levou essa culpa, essa fama de ter acabado com o vôlei, né? Lá era meio religião, é religião. Suzano, você não consegue sair na rua quando perde o jogo. Todo mundo reclama, todo mundo chia, não tem futebol. Então, quando uma cidade não tem futebol e tem um time de voleibol como tinha, ah, você se prepara porque o cara vai reclamar, o porteiro vai. E lá todo mundo entende de voleibol e conversa de voleibol, então é muito difícil. Difícil de você conseguir convencer, né? Mas voltando Agora, a. ter o prefeito que goste, eu comecei a minha carreira, eu vivia a minha vida ligado à prefeitura, então eu aprendi assim, dentro do poder público, não é? Então, quando eu sempre sonhava ter um prefeito como o Júnior, sempre. Falei, nossa, se um dia eu tiver um prefeito que gosta, que invista, você vai ver só. Não deu outra. Aconteceu na minha vida de pegar um Júnior da vida, de gostar. O Júnior não gostava, ele adorava aquilo. Ele largava tudo para acompanhar, ver, ele atendia o telefone 2 horas da manhã, acabava o jogo 1 hora da manhã, ele me ligava, ficava, pô, o que aconteceu? O que aconteceu? Nada, ganhamos o jogo. Não, mas eu assisti, jogou muito mal. Aí já faz parte do torcedor. Normal, tudo bem. Isso é admirável, porque ele fazia tudo isso e ainda administrava a cidade, né? Todo mundo fala dele, mas para mim, era um excelente prefeito. Você vê como eu não entendo nada de política, mas eu achava ele um excelente administrador. Tivesse 10 prefeitos como ele, a gente seria uma potência olímpica. Mas como é que é, Ricardo, assim? Agora, se você tem o prefeito que não é da área, não gosta, não vê isso como uma coisa de autoestima, porque o esporte ele só é autoestima, nada além disso. Só traz despesa, só traz problema, eh, ele não te dá lucro, né? Você melhora a autoestima. Hoje, graças a Deus, você fala de São José aí, você ouve, pô, sou de São José, agora não está na Sport TV o tempo todo, na televisão. Você vem de uma administração sadia, sem o poder público eu aprendi que o esporte ele não consegue sobreviver. Mas assim, a gente não tá nem falando de uma equipe mediana. A gente tá falando de uma equipe que ganhou tudo Hum. e que acabou assim. Ela acabou assim. Taubaté. No Mas estado. então, É. entrou um prefeito que não foi eu que fiz, então não vou continuar uma coisa que não foi eu que fiz, porque realmente da prefeitura eu não punha muito dinheiro. Era muito pouco da prefeitura, né? Era mais eram os fornecedores que ganhavam a licitação. O Júnior não queria nem saber quem ganhou, quem não ganhou. Ele não queria saber quem ganhou tal cara. O que esse cara faz? Ah, mexe com isso. Chamava o cara para conversar, arrumar um patrocínio e tal. É uma forma de se fazer, de pegar os fornecedores e colocar numa coisa que ele gostava. Não só no vôlei, mas ele punha na saúde, ele punha na educação. Ele fazia os negócios dele lá que realmente fazia uma gestão muito boa, no meu modo de ver.
E no esporte era isso também. Ele fazia uma gestão no esporte dessa forma. Era a forma que ele trabalhava. Beleza, muita gente criticava, mas era uma forma de se ter uma equipe. Entrou um prefeito que não foi eu que fiz, eu não gosto, eu gosto de outra coisa, isso não é legal, foi o Júnior que fez, como ele é oposição, não vou manter. É, era tão simples para manter o time. Eu acho que não teve gente com habilidade para manter a equipe lá. Eu acho que faltou competência para alguns que se diziam muito próximos a ele, tal, sou muito próximo. Se ele for prefeito, eu fui convidado para ser secretário também. Já sabe de quem que eu estou mais ou menos falando. Eu fui e não teve habilidade nenhuma, simplesmente largou mão, deixa acabar e tal. Eu acho que faltou habilidade de conversar. Olha, o dinheiro vem daqui, vem dali, vamos. Não precisa ser isso, mas vamos manter uma equipe competitiva. Eu acho que ele talvez conseguisse fazer alguma coisa relacionada ao esporte. O grande problema que a gente tem também na prefeitura é o cara não ser da área, não ser do ramo. Ele tem dificuldade no começo, quando ele entra numa administração pública e esportiva, ele não é da área, ele não tem noção, né? Ele pega um negócio, ele acaba. A primeira coisa que ele faz para ter moral, ele acaba com aquilo para não gastar mais dinheiro. Tira a dor de cabeça da frente. Aí no ano seguinte ele fala: pô, todo mundo tá me criticando porque eu acabei. Poxa, eu devia ter dava para manter. Só que o cara não analisa, não olha, né? Não é da E área. assim, eu sei que você é parcial na resposta, porque você trabalha com esporte, mas qual a sensação que você tem realmente quando uma cidade tem uma equipe que brilha o olho do morador, que fala, ó, minha cidade lá, hein? Isso é Que- orgulho. é, qual que é o sentimento que você sente das pessoas que vêm falar com você, né? Dos fãs ou simplesmente do cidadão? Você eu tenho 65 anos, né? Eh, você não deveria mais se emocionar com esse tipo de coisa, assim, tipo: "Ô, venho te agradecer pelo que você está fazendo. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar fazendo esse trabalho". Ao mesmo tempo que eu me emociono das pessoas virem, me cumprimentar, tirar foto: "Pô, que bacana que você está aqui, que legal". Me eu fico meio chateado às vezes, porque as pessoas, confundem um pouco esse meu lado de querer só trazer uma melhora esportiva, uma melhora de uma visão da cidade, autoestima mesmo, melhorar a autoestima. O cara ter o esporte como um entretenimento e achar que eu tenho uma visão, política, de querer ter cargo, de querer ser mais do que o político, do que o cara que é eleito. Eu não tenho, perspectiva política, eu não tenho perfil político, eu não tenho nada política, eu não entendo nada, não tenho envolvimento político com ninguém, só conheço as pessoas que são envolvidas na política, tanto do PT, como do PSDB, como do PSD, como do. Eu sei lá, para mim, não sei. Eu tenho amigos que são do PT, tenho amigos que são do PSDB, do PSD. Eu não tenho lado. Eu quero fazer o esporte evoluir, quero ver o voleibol crescer, essa coisa da cidade se empolgar. Eu fico emocionado com isso. O ginásio lotado, gritando o nome da cidade. Isso ainda me emociona. Então, isso ainda me dá vontade de fazer. Quando eu sentar ali e ver todo mundo lá, falar, puta, que saco, tem que estar aqui vendo. Ah, já deu também. Está na hora de Mas só quando jogar acaba? tênis, comer, dormir, assistir televisão e jogar tênis. Não tá mais na hora de fazer mais nada, né? Mas de verdade, assim, conhecendo sua personalidade, né? Você é um cara muito franco, fala o que pensa. Quando muda um prefeito e acaba um projeto tão vencedor, Hum. o seu sentimento é mais de tristeza ou é um pouco de revolta? É raiva, dá vontade de estourar o cara, pegar ele, arrebentar ele. E o pior, que me deixa mais nervoso, é as pessoas que vivem em torno dele, falando merda, falando besteira, falando coisas que não são verdadeiras, salários que não tem noção do que está falando. Isso, nossa, eu tenho hora, não, eu ainda fico assim em estado de muito nervoso, muito puto com essa atitude das pessoas chegarem, de não ouvirem, sabe? Assim, ô Ricardo, senta aqui, explica como funciona. Olha, a gente gasta 8.
Daqui, 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 daqui. Mas com 5, a gente põe um time bom. Não vai ser campeão, tal. Não sei se não vai ser. Pode ser que seja. Uhum. Mas, né, mas para que acabar com o projeto? Você é político, a cidade gosta, todo jogo é 2, 3 mil pessoas no ginásio, fala o nome da tua cidade o tempo todo. Você está vendendo uma administração sadia, uma administração forte. Você está fazendo o adolescente da tua cidade se empenhar em praticar esporte, em se, pelo menos tentar. Né? Ele não vai conseguir, muito pouco, porque precisa ter 2 metros, precisa saltar, tem um monte de problema no esporte de alto rendimento, né? Mas o cara praticou na categoria de base, no infanto, no mirim, no juvenil. Ele pode trabalhar numa empresa, ele pode jogar pela faculdade. Tem muita coisa que o esporte pode ajudar ele a fazer uma faculdade, a ser um profissional, jogar pela medicina, jogar pela engenharia, jogar pela educação física. O cara participar de uma vida diferente que ocupe ele de uma forma que não pense besteira, né? Não faça merda na vida. Eu acho que isso é o mais é o que me deixa mais nervoso, mais com raiva é isso. Não dá, não dá direito de resposta àquelas pessoas que ficam em volta te criticando, falando um monte de besteira, que não tem a menor noção daquilo que está falando, só para tirar proveito daquilo, entendeu? O fim foi muito ruim, né? Muito. Mas, do começo até o momento mais vencedor, como é que foi essa trajetória no vôlei Taubaté? Esse começo foi difícil, porque a gente pegou um prefeito empolgado, zero de estrutura, zero, 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 e os envoltos, assim, as pessoas, o entorno dele, eram nem conhecimento nenhum. Você tem uma ideia, vamos fazer um material de treino. Como assim? Como material de treino? Material de treino, porque o pessoal precisa treinar, fazer um material. Lá tem que ter material de treino. Essa iluminação não dá, vamos medir os looks. Não, e tá aí é o que tá aí, não dá para mexer. Não, mas não pode jogar com essa iluminação. Esse piso não pode. Não, esse piso não pode mexer. Né? Nossa, isso é muito complicado. Nossa, isso é muito difícil. É muito. O que te deixa mais nervoso, mais bravo ainda, é que depois que está tudo em ordem, o cara vem, se vangloria e fala assim: tá vendo? Eu que fiz, eu que mexi, reformamos, melhoramos, pintamos, fizemos, nossa estrutura, nós. Pô, o cara fez porra nenhuma. Não deu um parafuso no negócio. Então o começo foi muito difícil, porque o respaldo era só do Júnior, só dele. Então tinha que ficar de manhã, de tarde, de noite em cima de estrutura, que não tinha, zero. Taubaté não, a nível de praça esportiva, de espaço esportivo, nossa, nada, não tem um ginásio, não tem Uhum. nada decente que se possa jogar uma Superliga. Eles ainda falam do TCC, o TCC não dá para jogar voleibol, não tem espaço. Basquete, então, zero, aquela tabela nem é aprovada mais. Então as coisas assim evoluíram demais foi normal, não tinha um esporte de alto rendimento, não tinha noção do que Uhum. aquilo ia acontecer. Aí o difícil foi as pessoas em volta dificultando para que aquilo acontecesse. E depois que aprenderam, aí é fácil, né? Mas você falou que, tinha vaidade, né, tinha Muita problema, vaidade. mas foi um baita de um time e uma Não, baita de uma história no vôlei, eu tô exagerando aqui. não. Fez história, né? Aí já no segundo ano já melhorou. Eu trouxe alguns jogadores já, o Dante, Rafa, Lorena. Então esses caras, graças a Deus, eles foram ajudando também, né? Não, isso aqui precisa. Não, o Ricardo tá certo. Não, isso aqui é bom. Ô, Ricardo, calma, isso aqui nós vamos. Deixa que a gente vai ajudar. Eles ajudaram muito em falar o que precisava e tal. Não deixava que esses caras entrarem, né? No dia que deram uma aberturinha, aí eles entraram e aí foi o caos que aconteceu total. Eu achei que foi uma falta de competência total dali que eles fizeram, foi falta de competência mesmo. Ali foi falta de competência. Tava rindo aqui quando você falou que você sabe que eu sou amigo do Lorena, né, eu nasci em A Lorena e Lorena foi no segundo ano. eu falei, um maluco que é a Lorena com outro bravo que é o Ricardo vai dar faísca. Impressionante como que ele, né, gosta de você, fala bem de Não, e você, ele me porque os ajudou. dois malucos se combinam. Ele ajudava, né, com o Júnior, com a torcida, com o pessoal que se aproximava. Ele ajudava muito. Não, fica tranquilo, isso aqui dá certo. É assim mesmo.
Ô, Lorena, pelo amor de Deus, vai lá falar com ele. Não, pode deixar, Ricardo. Ele ajudava a convencer ele, o Dante e o Rafa. Foram os três que me ajudaram muito a convencer as pessoas a montar aquela estrutura, que era depois virou uma estrutura primeiro mundo. A nível de treinamento, ginásio de treinamento, a estrutura que nós tínhamos era muito boa. Bom, Muito melhor do que muitos clubes aí. já falamos demais de Taubaté, aí o pessoal da Farmaconde vai ficar com É ciúmes, bravo, né? né? Enfim, a vida te tira do vale e te volta pro Vale do Paraíba, É. né? E nesse projeto do São José, Ricardo, como que você enxerga esse projeto, né, hoje, que já houve um gap muito grande, né, do ano passado para agora, Muito, e a muito. gente não sabe o que vem pela frente, mas eu sei que você é um cara de estrutura, de gestão. Hoje é redondinho trabalhar em São José, É. é bacana trabalhar em São José. Eu passava aqui quando eu ia embora e falava para minha mulher: Nossa, São José é uma cidade que dá para ter um time, hein? Se São José tivesse um time. Falava sempre isso. Toda vez, mas assim, mesmo quando antes de Taubaté, quando eu passava aqui em São José. Meu irmão jogou basquete aqui com o Netep, jogou no tênis com o Edivar. E eu vinha com meu pai, às vezes, assistir jogo de basquete, que o Nilo, que foi armador aqui no tênis Sim. clube, estudávamos juntos no colégio. E tipo, fizemos faculdade juntos. E quando eu jogava no Pinheiros, levei o Nilo para treinar no Pinheiros, no juvenil. O técnico falou: Não, não dá, muito baixo. Não dá, não dá, não dá. Aí ele para São José foi campeão brasileiro. E o Pinheiros nunca ganhou nada. E aqui ele ganhou, foi seleção brasileira. Eu lembro até hoje que ele até brinca. E às vezes ele vinha comigo. Eu vinha para São José, eu vinha com o Nilo no jogo aqui. E a gente sempre falava, pô, São José, caramba, se tivesse um time, cidade evoluída, cidade grande, cidade bonita, uma cidade que as equipes vêm jogar, se empolgam, tem motivação, né? É legal, a cidade é uma cidade, todo mundo sabe disso, não precisa ficar falando que é uma cidade extremamente evoluída, você vê isso aqui. Não tem nem comparação no Vale. Não é de menosprezando ninguém. É que São José é uma cidade muito evoluída, não tem o que falar. Todo mundo sabe disso também. E você falava isso na época que não tinha arena, né? Nada, nem arena, nem sabia que tinha. Tinha o tal do Teatrão e nem sabia que aquilo ia virar ginásio. Aí eu vim assistir jogo de futebol aqui, que o Filpo Nunes era técnico Sim. do Esporte Clube São José. O Leão, uma vez eu vim com o Leão no Esporte Clube São José, que acho que ele é casado com a irmã da mulher do Edivar, parece, né? O Leão e a mulher dele são casados com as irmãs. Então eu vim, cheguei a vir aqui, e eu sempre pensava nisso. Aí aconteceu com a Kátia, secretária de esportes. Eu liguei, acabou lá, Taubaté, aquela coisa e tal. A Kátia me ligou. Ô, Ricardo, tudo bem e tal. Ô, Kátia, eu queria falar com você. O que poderia a gente falar? Ah, vem aqui para a gente conversar. Aí nós estávamos conversando, assim. A Kátia entrou para a secretária e tal. Uhum. Ah, eu falei, vamos montar um projeto na B. Ah, vamos. A Kátia se empolgou. Falou, legal, dá, olha, tenho isso, tem a LIF. Em junho não dá, é só em janeiro, então a gente tem que montar um projeto para janeiro. E começou a desenhar um projeto a Kátia. Não eu, foi a Kátia. Aí tal, apareceu o Rodrigo, que foi meu atleta, que é o presidente da Associação Amigos do Vôlei. Uhum. É o Ricardo, pô, tô mal aqui em Itapetininga, tô com um problema tal. Não quer levar para Suzano tal. Eu estava meio que para ir para Suzano. Quando acabou Taubaté, o prefeito me ligou, Rodrigo, Ricardo, quero conversar com você, que vou montar um time, queria que você viesse trabalhar na gestão e tal. Falei, Rodrigo, olha, obrigado, mas para Suzano, eu iria se eu fosse chamado para secretário de esportes. Para ir como gestão, diretor, vôlei, não gostaria não, porque Suzano, se você não monta um negócio que ganha, você é criticado na calçada do vizinho ali. Saiu do ginásio, o nego vai. Se não bater em você, porque é bem complicado. Riscar meu carro era fato. Perdia jogo, riscava o carro e jogava moeda na quadra. Isso era todo jogo. Então, cara, e eu sou uma pessoa que trabalhei aí, e vão achar, o Ricardo vem e vai ganhar. E não é assim. Precisa mudar algumas coisas e tal. Não, mas vamos conversar. Eu não estava muito empolgado em ir para Suzano.
Uhum. assim, trabalhar como gestor. Eu queria como secretário de esporte. Tenho uns objetivos diferentes, querer fazer algumas coisas diferentes no esporte. Ainda tenho essa ideia, mas ter como secretário. Se não for secretário, eu continuo em São José perfeitamente, sem nenhum problema. A Kátia desenvolveu essa ideia, o Canhoto me ligou, eu trouxe para a Kátia. Falei, Kátia, Ricardo, meio difícil e tal, a gente não tem verba em junho, quando vocês chegam, não dá, tal, mas é só em janeiro e tal. Aí apareceu o Guarujá, que me ligou, Suzano estava meio também para levar esse projeto. Se eu fosse, o Canhoto iria. Aí cheguei a conversar com o Guarujá, o prefeito me chamou lá também. Santos, eu fui, o cara também queria saber como é que faria, como é que ia ser, investimento. Nesse inteirinho, a Kátia conversou com o Anderson, que é do Sim. o vice na época, né? Uhum. Ô, Ricardo, vamos lá conversar com o Anderson. Beleza. Viemos conversar com o Anderson colocou como é que funcionava, sem segredo para ninguém. Tem a LIF, você tem que fazer o plano de trabalho. Esse plano de trabalho é cumprido de acordo com o que a gente avalia, presta conta do plano de trabalho e fim de papo. Agora, em junho, julho, para vocês começarem a temporada, é zero. Nada de grana, nada. Vocês começam a receber, é só em janeiro. Contratamos uma equipe, montamos o projeto Uhum. aqui em São José. Achamos que era melhor. Falei, a cidade é melhor, tudo é melhor. Tudo, tudo. Não tem o que falar. Falei para o Rodrigo. O Rodrigo veio, mas ele queria grana, grana. O Rodrigo, grana não tem. A gente vai ter que ir atrás de grana. Quem vai ter que arrumar dinheiro somos nós. A grana que eles dão é essa e é em janeiro. Ele deixou muito claro. Cerrou o assunto, acabou. A gente sabia que era janeiro. Aí arrumamos alguns patrocinadores, dentre esses, numas conversas, o Mário me viu na Farmaconde, um dia lá conversando com um cara do marketing. Ô, Ricardo, tudo bem? Tal, tá. O que fazendo aí? Tal. Não, estou conversando aqui para ver se a gente consegue uma parceria, outros negócios, medicamento. Põe meu cartão, vem um dia aqui conversar comigo. Aí, uma semana depois, liguei. Vem aqui tomar um café. Fomos lá, conversamos. Ele falou: não, eu vou entrar com você. Aí o Anderson também, depois prefeito, né? Virou Uhum. prefeito. Tem um bom relacionamento com eles aí e tal. Chamou mais algumas pessoas lá, o Mário, o Anderson. Ah, não, aí eles se acertaram, tipo, não, vou patrocinar, vou pegar a Arena. Aí passou a Arena para Farmaconde. Aí deu tudo certo, eles continuaram patrocinando e a gente ficou com o projeto dessa forma, né? O Anderson deixou muito claro como é que funcionava aqui, tanto que nós estamos já há um ano e meio, né? E prestação de contas, tudo certinho, tudo nota. Pagou, toma nota. Não tem nota, não paga. Acabou. Ricardo, e você que é um cara preocupado com gestão, onde que esse projeto de São José pode chegar, eh, sem grandes loucuras, né? É. Mas dessa forma que ele está sendo construído assim, passo a passo. Olha, a nível de investimento público, que sem o investimento público você não consegue, não consegue. Isso com 65 anos eu aprendi que é impossível. Sem o poder público envolvido, apesar das 12 equipes da Superliga ter o poder público envolvido, as 12 têm o poder público envolvido. São José, do poder público, eles fazem o que qualquer um gostaria que fizesse. Qualquer um que eu digo assim, que o que todo Qualquer mundo, gestor. qualquer gestor, qualquer cidade, se fizesse o que eles fazem aqui, eles dão uma atenção enorme para o esporte. E uma coisa que eu aprovo muito aqui é atleta cidadão. Eles investem uma grana e essa grana tem que ser no adolescente da cidade. São José comporta 750 mil habitantes, ela comporta ter que ser da cidade. Eu acho que isso é muito importante. Você ter eu gasto a grana no esporte, mas eu gasto na minha cidade. Porque o dia de amanhã o menino fala: meu filho tem 2 metros, nunca teve uma oportunidade. São José não faz nada no vôlei, não faz nada no basquete. Não é isso, não é verdade. Do sub-13 ao sub-21, a prefeitura mantém, banca o esporte. Tanto você sabe, né? Do sub-13 Sim. ao sub-21 é o atleta cidadão, eles bancam isso. Você não pode contratar, você tem que ter atletas da cidade. Só o sub-21, como é muito próximo do profissional,
Nem é o sub nem é a base que contrata. Quem contrata sou eu pro adulto e libero, autorizo que eles joguem no sub-21. Mas eles são contratados pelo adulto, eles não são nem mais contratados mais pelo sub-21. Como é muito próximo do profissional, e o sub-19 também, a gente tem dois ou três do sub-19, que eles não são da categoria sub-19, eles são do adulto, do profissional. Mas como eles têm idade, eles descem para jogar e eu quero que jogue também. E dali para baixo não pode. Eu acho que está certíssimo isso. É uma política que se aprova. Assim, Eu aprovo totalmente. Se um dia eu tiver uma oportunidade de implantar uma política dessa, é o que eu vou fazer. Tem que ser da minha cidade. Ah, mas nós temos 200 mil habitantes, se vira. mas desse jeito que eu tô te falando, pé no chão, sem loucuras. Então, aí tem um É. patrocinador forte, muito forte, e muito que sabe administrar muito bem isso, que é a Farmaconde, né? Eles não dão um passo maior do que a perna, de forma alguma. O Mário pergunta constantemente o que funciona. Ah, Ricardo, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, o que você acha? A gente tem que dar satisfação à Farmaconde o tempo todo, então a gente dá uma satisfação, tipo, isso não vamos conseguir, talvez chegue, talvez não chegue, tudo bem, não tem problema. Chegamos agora na terceira colocação, poderíamos ter ido para a final, poderíamos ter sido campeão, mas poderíamos ter sido quarto, tudo bem, classificamos no playoff, é isso, entendeu? Uhum. Então é tudo dentro de um planejamento, né? Entrou agora a CIMED, um patrocínio extremamente forte, já foi do vôlei. O dono é um cara meio Ricardo Navajas, quer ganhar a qualquer custo. Ele não pode perder um jogo que ele vira e fala assim: traz o Leal aqui. Traz o cara, eu quero ganhar. O João Adib, ele tem esse perfil. Uhum. Então, isso eu gosto. Tem gente que não. O Rodrigo, que é o presidente, pô, ele vai eu acho isso legal. Eu não quero saber. O Leal, chama o Leal aqui, vamos conversar. Vou botar o Leal no time aqui. Eu não quero perder mais, não. Tá enchendo o saco. Esse é o patrocinador bom para gestor. Ele tem esse perfil. Joguei Legal. muito contra ele e na época de técnico, e ele tinha Uhum. o time da CIMED, ele era da Timaço, né? Unisul. Desse mesmo. Ele era Unisul CIMED, depois virou CIMED. E ele ia no jogo, ele atormentava, ele ficava atrás no banco, enchendo o saco, ele gritava, xingava. A gente socava ele, mas ele atormentava, né? Ô, E Ricardo. depois montou uma potência que foi o Sim. time. E ele está junto aqui em São José. Então tem as medidas, né? E tem o poder público, né? Com o Anderson de prefeito, que a gente torce muito para que ele consiga ser reeleito, para que a gente não passe raiva o que eu passei em Taubaté, né? Deixar para daqui 4 anos, né? 5 anos. Passar raiva daqui 5 anos quando mudar a política, não agora, quando ele vai ser candidato aí à reeleição, Sim, acredito que seja, né? sim, Não sei, sim. mas a gente torce muito por isso. Acho que São José é muito bem administrada, o esporte está indo. Eu gosto do projeto do esporte. Cumpre a parte dele no esporte e cumpre a parte dele no atleta nas equipes de alto rendimento. Eu acho que o restante é responsabilidade nossa mesmo. Ricardo, eu não podia deixar você passar aqui sem te perguntar de seleção brasileira um pouco, o momento atual do vôlei mundial, nacional. É, o vôlei brasileiro hoje continua em altíssimo nível, ou estamos em alto nível? Não, é um voleibol extremamente forte. Tem uma base que vai chegar aqui, um ponteiro aí de 2,10 logo logo. Está em seleção brasileira. O Adriano, esse de Campinas, é muito forte, muito bom. Tem o Felipe Roque, grande, novo. O Brasília é um levantador que está surgindo agora. Os livros são excelentes. A gente tem um pouco de dificuldade nos centrais, que precisam ser maiores. Aí a gente não está ainda conseguindo desenvolver tantos centrais, mas o Brasil sempre está entre os 3 primeiros. É muito difícil o voleibol cair. O trabalho que se faz nas equipes menores da Superliga, o trabalho de base é muito forte. Então sempre consegue repor no nível que se precisa, né? Eu acho que uma grande falha é o Douglas não ir para a seleção. Eu acho que, mas aí é um problema do atleta a tal da moda da saúde mental que eu não, para mim isso aí não existe. Eu não gosto desse tipo de conversa de saúde mental. Não tem isso. Você tô aqui para ganhar dinheiro.
Sou atleta, me paga, eu vou jogar e não tem saúde mental. Saúde mental com 35 anos, você é um garoto ainda. Aí você vai fazer o que você quer da vida. Até os 35 você não consegue segurar. Com 26, 27, 25. Segura 10 anos da sua vida, depois você não vai ter problema de saúde mental. Eu acho que é uma perda enorme para a seleção brasileira. Eu acho que ele deveria repensar. Falei para ele isso, mas eu acho que o CT da comissão, a comissão técnica precisava ceder um pouquinho também, conversar algumas outras coisas com ele. Eu entendo que tem algumas coisas que não são favoráveis a nível de seleção brasileira, mas eu acho que faltou esclarecer, né? Falta falar na cara. Eu acho que é cara a cara. Senta aí, ó. Aqui funciona assim, assim, assado. Você vai fazer isso, isso, isso. Daqui até aqui você vai. Daqui para lá não pode mais. Você está falando de um ponto importantíssimo, que faz muito parte da sua transição de carreira e do seu histórico de carreira. Hum, Você é um cara muito de papo reto, né? É. Olha no olho, com imprensa, com Eu não jogador. consigo falar em telefone, WhatsApp, mandar o e-mail. Não consigo. O cara tem que sentar comigo na mesa para a gente conversar. Mas quando você construiu a época de ouro lá do Suzano, lá atrás, não tinha um negocinho chamado rede social, Não. que mudou completamente o esporte, é inegável. Mais ou menos, Não, né? Tá, mudou, cara. A relação, não digo o esporte taticamente, tecnicamente. Tô falando da relação do esporte com o torcedor, não, acho né? que falta Porque um pouco de. onde que falta? Um Falta gestor. regras, né? Eu acho que falta um pouco de regra. Você vê, a gente pode. A partir do momento que você tem um problema particular da tua vida ali. Só que a tua vida ali, as pessoas não vivem o que você vive. Você tem outros problemas para resolver. Você tem o passe que não sai, você tem o ataque que não roda, você tem o joelho que dói, você tem o ombro que dói. Então, se você ficar perdendo seu tempo em rede social, teu joelho vai continuar doendo, teu passe não vai sair, você não vai rodar a bola, você não vai acertar o saque, você tem um problema muito sério. Para ganhar dinheiro, você não pode errar. E as pessoas não querem saber. As pessoas querem você lindo, maravilhoso, achando que você é um cara legal, mas não sabe que se dói tuas colunas, dói teu ombro, dói teu joelho. Você tem que operar o joelho, você tem que operar o pé, você tem que. Tem uma porrada de problema. Então, faça isso quando você parar. Pô, eu fui jogador. Oh, aí você enche de amigo. Faz qualquer porra que você quiser. Mas agora não dá. É. Porque atrapalha a sua vida, entendeu? Eu acho que você tá falando que atrapalha a vida, a gente acabou Na seleção brasileira, acho que faltou isso. Senta aqui, ó. Agora na Olimpíada, acabou a rede social. Parou. Proibido. Agora é proibido. Proibido, não pode. Agora na Olimpíada não pode. Acabou. Tem 20 dias. 20 dias sem postar foto, vídeo. Qual é o problema? Todo mundo não quer ir para a Olimpíada. Se você coloca uma regra dessa, o problema está resolvido, pô. Faltou isso, eu acho. Não sei. Se sou eu, faria isso. Você falou de criar problemas, a gente viu o caso do Wallace agora, criou um problemão, né, para um ídolo da seleção brasileira. Como é que você enxerga essa questão de punição também, Ricardo? Não tô querendo te pôr na roubada de falar dele, porque eu acho que o que ele fez é passível de ser punido. Mas eu quero discutir com você a questão da punição. O quanto que uma rede social pode banir um atleta ou ter uma pena dura, ou, de repente a pena também é não vai jogar mais, vira 4 jogos, também é uma Então, coisa é isso que aqui. vai do nada e que não tem credibilidade, né? Não tem credibilidade na avaliação. Porque se você coloca um negócio desse na rede social, como o Alex colocou, você está incentivando o garoto a comprar uma metralhadora, ou pegar uma metralhadora, entrar no colégio e matar os amigos. Fala assim, o Wallace dá tiro no presidente, por que eu não posso dar tiro nos amigos? Por que eu não posso atirar no cara que eu não gosto? Por que eu não posso matar o professor que me deu 2? Não estou falando que isso pode acontecer, como pode acontecer. Né? Eu sou de Suzano e em Suzano aconteceu. Né? Os caras Uhum. entraram no Raul Brasil lá, rebentaram com a escola. O pai de um deles era meu amigo de infância, jogamos futebol junto. E eu acho que aconteceu. E se isso aconteceu e acontece constantemente nos Estados Unidos, você vê, o cara entra armado num teatro, num cinema, mata 10, 20. Pode acontecer aqui tranquilamente. O Wallace errou de fazer esse comentário na. É o que dá o problema, é essa porcaria de rede social. Né? Não deveria ter feito isso. Fez. Deram uma punição. Tipo, nós somos fodidos, damos 5 anos pro cara. Quer dizer, acabou com a vida do cara. Aí depois ele, não, vamos dar 6 meses. Aí ele vai voltar a jogar novamente. Não era melhor pensar, avaliar, sentar todo mundo que entende. Olha, ele fez uma coisa que não podia, vamos dar uma punição
que Exemplar. nem seja que acabe a carreira, 5 anos, né? Que ele possa ir para um país e voltar ano que vem jogar, e nem seja uma coisa tão absurda de dar 5 meses, sendo que a Superliga começa em outubro, o cara joga normalmente. Então você perde a credibilidade tanto na hora de punir, tanto na hora de avaliar. Não tem credibilidade, já falei isso na CBV. O Tribunal da STJD, credibilidade zero. Um monte de cara que se reúne amigo do presidente que montou o STJD, eu voto em você a favor no vôlei, você me ajuda no futebol lá e assim por diante. É troca de favores. São medíocres os caras, são ridículos. Eu fui julgado por um documento errado que nós colocamos de 2 atletas, consciente, eu não fiz aquilo. Ah, o Ricardo não sabia, sabia tudo que aquilo, eu fiz de propósito. Sabia que os caras não podiam jogar. Coloquei sabendo que poderia ser punido, mas falei, para Campinas não dá para perder mais. Bota os dois e se der merda, eu falo que foi eu que botei para jogar. E a gente perde os pontos. Aí deve 5 pontos, né? E assim, olha para você ver como existe justiça. Se não fosse 5 pontos, a gente não pegaria Campinas, não pegaria o primeiro jogo em casa, não tiraria Campinas e não classificaria para a semifinal. Foi os 5 pontos que colocou a gente na semifinal. Você vê como eu fui honesto, porque eu falei, eu sou ciente disso, que eles não poderiam ter jogado. Eles foram colocados conscientes de que não poderiam jogar. E estou aqui para arcar com a responsabilidade, com a pena. Qual é a pena? A pena era perder os pontos. Deram 3 pontos mais 2 do jogo que nós ganhamos. Quer dizer, erraram. Credibilidade dos caras é zero. A gente sabe que não tem credibilidade, né? E esse caso de rede social e esses problemas, eu acho que tem que ser resolvido com regras, né? E isso internamente, não precisa ser colocado para todo mundo. A gente tem problema aqui em São José? Tem. Senta na mesa aí, pessoal. Aqui vai funcionar assim. Quem não concorda? Eu. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Ah, tá. Então nisso você tem razão. Anota aí. E aí? Não, peraí, isso eu não concordo. Isso eu não quero. Faça isso lá no SESI, ou se quiser. Aqui em São José não vai fazer. Não quero, eu não quero. Pronto. Tá bom. Acertou, acertou. Como é que ficou? Ficou assim, 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 assim. Então faz um documento, vocês assinam, e qualquer irregularidade que vocês cumpram, nada disso que vocês cumpram. Vocês que falaram, não foi eu que falei. Foram vocês que colocaram a regra e assinaram. Não cumpriu o que está aqui, é multa. Pronto. Tá bom? Tá bom. Acabou, nenhum problema. Mas você concorda que hoje os atletas têm mais dificuldade de conversar olhando no olho? Eles têm E os dificuldade. gestores têm também dificuldade de pôr regras, porque parece, né? Eu tenho 44 anos, assim, para mim Eu era não vou muito falar para normal na você que adolescência eu a regra, converso com eles. mas eu sei. Mas eu converso Uhum. como tem que se conversar. Eles não gostam? Claro que não gostam. Você falou brincando, o Ricardo é chato. Você se Eles considera gostam. chato ou não? Eu, lógico que sou. Eles não gostam. Sem encostar um ou outro. Ah, cara, foda, chato pra caralho. Não é foda-se, é isso aí. Eu sou chato e é isso mesmo. Exatamente isso. Você não gostou? Não, não gosta. Não assina. Não, não dá. O Ricardo, não vou assinar. Obrigado. Agora, vamos conversar. Vamos ter um meio termo. Isso dá, isso não dá. Por quê? Porque não dá. Eu falo abertamente. Eu não vou falar para você o que eu falo, mas eu falo abertamente. Eu falo coisas que o cara. Porra, eu nunca imaginei que o Ricardo fosse falar uma coisa dessa. Eu falo, entendeu? Eu falo. Eu deixo bem claro. Não sou contra, não sou a favor, eu não sou nada. Eu só acho que aqui não dá. Fora, meu amigo, me chama que eu tô junto, vou junto. Se for pra balada depois do jogo que ganhou, porra, vocês têm que me chamar, ó, Ricardo. Ah, vem cá, vamos lá. Mas ganha o jogo. Depois vocês negocia folga, ganha o jogo. Ganha jogo, negocia folga, ganha jogo, negocia balada. Ganha. Se você vai na boate gay, você vai na boate. Mateu, me chama que eu vou com vocês, mas ganha o jogo. Só ganhar, só isso. Aí vocês negociam o que vocês quiserem. Tá bom, Ricardo, tá bom, tá bom. Aí acabou. Tem muito segredo. É que eu não gosto de celular, grupo, eu não gosto. Uhum. Cara, sensacional. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você. Já vou te convidar aqui para voltar na outra temporada, Ah, tô porque sempre aí, tem tá? muita história. Preciso fazer 2 perguntas para terminar que eu tenho feito para todo mundo. A primeira é qual que é o seu maior ídolo no esporte? Hum, hum. Assim,
pela atitude, pelas atitudes, e você via que era de coração mesmo, que o cara queria ser identificado como brasileiro, o Ayrton Senna, pelas atitudes dele. Ele não era nenhum bonzinho, a gente sabe disso. Eu sei que ele não era. O psicólogo que trabalhava com a gente, trabalhava com ele nunca foi santo, não era nenhum cara legal, não. Você sabe, nós vimos isso. Um ano o cara tirou ele da pista, no outro ano ele deu no meio do carro e jogou longe. Então, pelas atitudes do Ayrton Senna, E qual a maior lição que o esporte trouxe na vida? é que você não o segredo do sucesso eu não sei. Eu sei que do fracasso é querer agradar a todos. Legal, Ricardo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Show de bola. Entrevista sincera. Prazer ter vocês com a gente aqui. A gente volta no próximo episódio. Um abraço.